Galera, a gente começa aqui hoje a discussão do livro do Steven Pinker, o grande cientista cognitivo canadense que vem revolucionando o conhecimento com novos paradigmas, tá? O livro que a gente está estudando no Instagram, tô provocando vocês por lá, é O Novo Iluminismo, esse aqui. Olhem o autor, tá? Então vale a pena, esse livro aqui é muito show e vai mexer com as estruturas daquilo que a gente acredita. Que bom, porque em que é que consiste a inteligência, né? Está muito associada à inteligência a gente não se fixar em ideias, a gente não se fechar em crenças, a gente conseguir ter sempre uma visão de criança, que era algo que até a sabedoria da Bíblia trazia pra gente o tempo todo, traz, né? O que significa ter a visão de criança? Não cristalizar uma ideia e acreditar que ela é verdadeira. Só existem algumas ideias verdadeiras e a gente vai falar quais são elas aqui, né? Como é que a gente pode ter certeza de que essas ideias são verdadeiras? O autor vai discutir logo aqui nesse primeiro capítulo. E a gente vai falar então aqui sobre alguns dos pontos mais importantes. A gente vai fazer algumas reflexões sobre as ideias presentes no capítulo 1, beleza? Então quem quiser começar a ler esse livro com a gente, bora lá. Se vocês gostarem do vídeo no final, curtam, comentem, compartilhem com outras pessoas que vocês sabem que precisa dessa leitura ou que gostaria de mudar de vida, que precisa abrir as perspectivas. Chamem essas pessoas para ler com a gente, para vir para cá, para discutir com a gente, porque o livro é grande e vai sair daqui muita coisa boa, como já está acontecendo, né, nas nossas discussões presenciais com os meus alunos de carreiras policiais, beleza? Vamos lá então. Eu separei aqui alguns pontos para a gente discutir e a gente começa com o capítulo 1, cujo título é Ouse Entender. Olha só. Por que é ouse entender? Porque o que ele vai falar aqui não é simples, tá? São mudanças de paradigmas. Galera, se liga no que é um paradigma. Um paradigma é uma verdade na qual você acredita firmemente que ninguém dissuade você daquilo. Então imagine um livro que surge para mostrar pra gente que se agarrar a um paradigma errado é a mesma coisa que naufragar. Pri, como é que eu sei que o paradigma que eu defendo é errado? Vou dizer para vocês, tá? Vou dar aqui uma pista. O que é que vocês vão fazer? Isso eu faço, galera, eu faço assim, ó, anotando os meus, viu? Eu pego os caderninhos, se vocês vierem aqui na minha casa e virem a quantidade de caderno que tem com paradigma, vocês choram de rir, né? Porque são muitos. Então, assim, um paradigma errado é uma ideia que conduz a gente para algo que a gente não quer, para falta, né? Então sempre tem a ver com o que falta na nossa vida. Então, se vocês observarem a vida de vocês, pensem aí nas áreas, né? Dividam a vida de vocês por áreas. Então pensem como está o relacionamento com a família, como está o relacionamento amoroso, como está o relacionamento afetivo com as pessoas, como está a situação de trabalho, de dinheiro, como está a situação de carreira, vocês têm uma carreira, como está o seu bem-estar diário, você se sente bem, você acorda feliz ou não. Então começa a perceber as áreas da sua vida que estão dando muito certo, porque essas áreas em que você tem felicidade nelas, você está com bons paradigmas. Agora, as áreas que estão deficientes na sua vida, que você gostaria que mudasse algo ali para que você se sentisse feliz, nessas áreas os seus paradigmas estão te bloqueando o resultado que você quer. Então, só com muita abertura, a gente precisa abrir a mente para entrar aqui nessa discussão. Por quê? Porque a gente pode bater em crenças suas que você já está amarradinho com ela ali há tanto tempo, com elas,
achando que elas são verdadeiras, e aí você não vai querer soltar. E aqui é o seguinte, ó, quanto mais você soltar a crença, mais, se for uma crença que te diminua, que te impossibilite de conquistar algo, se você não soltar essa crença, você vai continuar sempre com os mesmos resultados. Então, para que a gente mude os resultados, a gente precisa mudar a forma de pensar. E é por aqui que a discussão caminha. Então, o Kant fala, quando o autor do livro, né, o Steven Pinker, no início diz o que é o iluminismo, porque a proposta do livro é falar sobre um novo iluminismo. Então, o que é o iluminismo? Primeiro a gente vai relembrar, né? Então, o iluminismo foi um movimento filosófico lá no século... Começou lá no século XVII, teve o auge no século XVIII, do século XVIII para o XIX. Então, muitos filósofos trouxeram ideias revolucionárias que mudaram a perspectiva da sociedade. Mas o cerne dessas ideias era o seguinte, era que o homem, tá, tinha a chave de construir, né, a chave para abrir, vamos dizer assim, as portas de tudo aquilo que ele realmente deseja na vida, independente de estado, independente de situação financeira, independente de família, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância física que a pessoa passe na sociedade ou do espaço geográfico que ela ocupe, ela pode ter a vida que desejar. Agora, para isso, ela precisa entrar num modo de pensar diferente do que ela está. Ela precisa localizar quais são os erros que ela está cometendo, e essa localização dos erros só acontece com conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, é um tipo específico de conhecimento que a gente vai falar aqui também. Então, o Kant dizia na filosofia dele, né, o Kant dizia que o iluminismo é o fim da menoridade humana. Então a gente sai da menoridade e a gente chega à fase adulta, no momento em que a gente entende como se cria a nossa vida realmente. Ou melhor, não é a gente criar, só para ficar claro que a ideia é revolucionária pelo seguinte, ó, não é a gente criar a vida, Pri, mas eu sei como é que cria a vida, muito esforço, muito trabalho e tal, e a gente vai construindo devagarzinho. Não é por aí, galera, tá? Não é por aí, não tô dizendo que não tem esforço, não tem trabalho, mas a forma que a gente conduz a nossa vida não é a forma iluminista. A gente está anos-luz atrás da forma iluminista, tá? Então a gente vai precisar tentar abrir a perspectiva aqui. Então, quando o Kant diz que a gente tem que sair da menoridade, ele está querendo dizer que a gente tem que mudar as formas de pensamento. A gente tem que entender a forma que a gente pensa e perceber quais são os erros dessa forma para mudar os erros. Quero dizer assim, mudar a forma de pensar para eliminar os erros. Então, o conhecimento que realmente é válido é aquele que entra na forma de pensar da gente e modifica ela para a forma de pensar que conduz ao efeito que nós queremos, aquilo que nós realmente desejamos, certo? Então, existe um conhecimento que é o conhecimento livresco, como esse que a gente está agora, né? Então, é um conhecimento, o livro, né, de um modo geral, ele traz para a gente um conhecimento que não se aplica sozinho. Então, o conhecimento precisa de um tipo de inteligência nossa, que é a inteligência que a gente chama de sabedoria, né? Que é uma inteligência prática. Então, a gente precisa entender como colocar uma teoria, um conhecimento em prática. É sobre isso que o livro fala, tá? Então, como é que a gente traz esse conteúdo que de repente vocês já conhecem, que vocês já ouvem falar dele por aí, mas como a gente traz esse conteúdo para a nossa vida? Como a gente incorpora essas leis, as leis das quais ele vai falar? Como a gente incorpora elas no nosso modo de ser para que gere resultados para a gente e para as pessoas que a gente gosta, as pessoas que nos rodeiam de um modo geral,
as pessoas da nossa família, as pessoas que se relacionam com a gente como um todo, tá? Então é sobre isso aí que a gente vai falar. Primeiro, aqui ele toca na questão da liberdade de pensamento. Então, liberdade de pensamento primeiro a gente precisa pensar o seguinte, que o nosso pensamento ele é condicionado. Então, antes da gente entender isso, a gente não consegue sair do canto, tá? O nosso pensamento não é provocado por nós mesmos. O pensamento da gente, vocês já perceberam que, por exemplo, tem dia que vocês dizem assim, caramba, minha cabeça tá muito acelerada hoje, não tô conseguindo fazer nada, eu tô querendo me concentrar, mas eu não consigo, a cabeça tá assim, ó. Ou seja, os pensamentos da gente são energia posta em movimento. Então a energia tá se movimentando ali dentro a despeito da gente. A gente quer controlar o pensamento e não consegue. O que é a meditação? A meditação é justamente uma maneira de controle do pensamento. É claro que tem um monte de filosofias a respeito da meditação. Estou falando como é que eu posso dizer assim? Estou dando uma perspectiva bem simplificada da meditação, mas ela é uma forma de controlar o pensamento também, tá? Ela não é só isso, mas ela é também isso. A meditação faz com que a gente consiga pensar o que a gente quer, ser vigilante com relação aos nossos pensamentos, não permitir que os nossos pensamentos estejam nessa profusão que eles ficam na nossa cabeça, conduzindo a gente a estados emocionais que nós não queremos e desdizendo aquilo que a gente decide. Vocês já perceberam que os nossos pensamentos eles fazem isso? Aí uma coisa muito simples assim, que todo mundo já passou, né? Uma experiência muito simples é aquela da dieta. Né? Você diz assim, eu não vou fazer dieta, eu não vou comer mais bolo de chocolate. Beleza. Aí dá um dia, dois, aí o pensamento, né? Aí já vem aquela vozinha e diz assim, não, eu vou comer o bolo de chocolate hoje. Eu vou comer. Aí você diz assim, não, mas... Aí você começa a brigar com aquela voz. Você diz assim, não, mas eu já decidi que eu não vou comer, porque eu vou fazer dieta. Aí o pensamento da gente, a vozinha que tá lá dentro diz, não vou fazer dieta, que dói. Fazer dieta é sofrido, eu não vou fazer, eu vou comer o bolo de chocolate. Ele vai e come o bolo de chocolate. Aí a gente pensa assim, a gente já fala, a gente já usa uma frasezinha para justificar essa nossa fraqueza em relação aos pensamentos. Aí a frasezinha é, a carne é fraca. Vocês usam isso ou não? Mas não é a carne que é fraca, isso é um pensamento, é uma informação que está na nossa mente e que conduz a nossa ação. Essa é muito fácil de explicar, por isso que eu usei como exemplo. Mas tem outras que são muito mais sutis e que a gente sequer para perceber que está sendo comandada por uma voz interna contrária ao nosso senso de razão. Porque quando a gente decide fazer uma dieta é porque a gente viu que tem alguma coisa ali precisando modificar, precisando melhorar. Então pode ser a nossa saúde, pode ser o nosso corpo, pode ser o nosso bem-estar. Tudo isso tem relação com a comida que a gente ingere. Mas quando o nosso corpo se rebela, quer dizer, a gente tem a ideia de que é o nosso corpo que se rebela, mas não é. Se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão ver que é uma vozinha. E essa vozinha daqui que a gente ouve é um padrão de pensamento que a gente herda. A gente herda padrões de pensamento de 10 gerações, pelo menos. Ou melhor, a gente herda de muitas, mas as 10 últimas gerações da nossa família influenciam a gente com mais força. Tá? Então, essas formas de pensamento com as quais a gente precisa lidar diariamente não trazem pra gente verdades, elas trazem pra gente crenças que foram dos nossos antepassados. E essas crenças que foram dos nossos antepassados, como a de que bolo de chocolate é um prêmio por bom comportamento, se você não fizer a tarefa não ganha, então é dor se você não come, você sente dor se você não come, né? Então, ele foi colocado pra gente, né, o doce de modo geral, pelas tradições familiares, foi colocado pra gente como um prêmio por algo, uma conquista. Então, a gente não tem como associar o bolo de chocolate a uma coisa ruim. A gente associa ele a um prazer que é, muitas vezes, para muitas pessoas, é um prazer que tem que ser saciado imediatamente,
é uma forma de felicidade, né? E isso é uma informação que está na nossa cabeça, a gente precisa perceber aí que a gente não domina ela. Mas para que a gente consiga dominar os pensamentos, primeiro a gente precisa entender e concordar que eles estão à nossa revelia. A gente tem uma instância que se utiliza da racionalidade, que é essa aqui, ó, com a qual eu tô falando com vocês, e a gente tem uma outra instância que eu tô aqui falando essas coisas para vocês, e dentro da minha cabeça tô ouvindo umas vozezinhas, que são as vozezinhas do meu pensamento, né, dos meus padrões de pensamento, que dizem algumas das coisas que eu tô dizendo para vocês. Com vocês é igual, é assim que o humano funciona. O humano é uma máquina muito complexa, que se a gente consegue entender essa máquina, aí a situação fica melhor, porque a gente consegue detectar qual é a mentira que a gente tá falando pra gente mesmo, tá? Isso aí é muito importante. Então, primeira coisa aqui que o livro, no capítulo 1, aborda, é que o iluminismo é a saída da menoridade. Vamos deixar de ser menor de idade, vamos deixar de ser criança aqui e bora crescer. Para crescer vai doer, tá? Não é fácil não vai ser simples, mas bora crescer. Crescer a gente vai começar a apanhar aqui. Segunda perspectiva aí que ele traz, essa questão de livre pensamento. A gente precisa ter o pensamento livre. A gente precisa primeiro, para ter o pensamento livre, para aprender como é que se faz isso, a gente precisa entender que o nosso pensamento não é livre, que a gente não pensa o que a gente quer, que o nosso pensamento é condicionado. Condicionado biologicamente, tá? Beleza, passamos essas duas perspectivas, a gente vai para a terceira. Qual a terceira perspectiva aí? Quando a gente tem acesso a um conhecimento confiável, a gente consegue se reabilitar dos nossos erros. Como é isso? Acontece com vocês de vocês irem fazer alguma coisa ou quererem fazer alguma coisa, vocês ficarem pensando assim: caramba, mas isso é certo ou é errado? Eu deveria fazer isso? O que é certo? Qual é a forma certa de agir nesse momento da minha vida? Com relação a essa situação, o que é certo? Já tiveram essa dúvida? Pois é. Quando a gente tem essa dúvida, a gente está baseado em crenças, nas crenças que a gente herdou dos nossos pais. Para a gente sair desse looping, dessa repetição que vai acontecendo, né, sempre ao longo das gerações, é que a gente precisa entender esse condicionamento. Então, por isso que o nome do capítulo é Ouse Entender. Ouse é porque não é fácil. É porque a gente vai vir com uma crença e vai dizer: isso é mentira, isso não existe, não pode ser assim, não é possível, que eu fui enganada essa vida toda, né? Galera, tem muitos livros que falam sobre isso. E no Instagram, por exemplo, eu já li com o pessoal, né? No meu projeto Eu Leio Com Você, eu já li com o pessoal o livro Alice no País das Maravilhas, e o Alice fala exatamente dessas vozes. Essas vozes que a gente ouve e que são naturais, não é esquizofrenia não, tá? Todo mundo ouve essas vozes, e essas vozes, elas são um mecanismo biológico da gente. Vários livros explicam isso, tá? A literatura explica e traz essas questões pra gente o tempo todo. O autor fala também na questão do otimismo. Então é muito comum que as pessoas falem: ah, prima, porra, ser otimista é punk, pô, porque tem problema atrás de problema. Só que é o seguinte, vamos entender de uma vez por todas o que significa o otimismo e por que ele é tão importante. Olha só, como é que funciona o nosso pensamento? A nossa estrutura de pensamento funciona da seguinte maneira. Pensem num cacho de banana. Pensem aí. Um cacho de banana tem o quê, né? Um monte de banana ali, né? Tem um monte de banana. E tudo junta num cacho, não é assim? Funciona? Pronto. Sei lá, 10 bananas ali presas dentro de um cacho, né? Num cacho. Tá. Os nossos pensamentos são assim. No momento em que faça um teste para você ver se não vai acontecer isso, ó. No momento em que a gente pega um pensamento, um só. Deixa eu pensar aqui numa coisa. Eu vou pensar... deixa eu ver aqui. Eu vou falar no pensamento ruim, tá? Vou pensar nas chuvas que estão acontecendo em Recife agora. E aí vou pensar nas chuvas.
Quando eu começo a pensar nas chuvas, eu começo a pensar nos deslizamentos. Quando eu começo a pensar nos deslizamentos, eu começo a pensar nas mortes. E aí eu vou trazendo mais e mais coisas ruins, tá? E aí eu vou pensando na injustiça social. E aí eu vou pensando na dor das famílias que estão perdendo as casas. Eu vou pensando na dor das pessoas que perderam parentes. E aí eu vou pensando em cada coisa pior do que a outra, mas todas estão relacionadas com a questão da chuva. Porque o nosso pensamento, ele funciona dentro de uma lei. E essa lei é a de que semelhante atrai semelhante. Esse é um nomezinho que a gente tá dando aqui, né, e que muita gente dá, mas essa lei, ela é muito extensa, tá? É uma lei da física. Ela não é uma lei do senso comum. Ah, semelhante, porque ela tá no senso comum, as pessoas falam, né? Mas ela não é uma coisa sem experiência, não é uma coisa que a gente evidencia na experiência prática, não. Ela é uma lei universal. Semelhante atrai semelhante do ponto de vista físico. Então, um pensamento é uma modalidade de energia. Então, no momento em que você pensa um pensamento com uma qualidade específica de energia, ele vai automaticamente atrair outros de mesma qualidade de energia que ele. E logo a gente vai ter um cacho de banana, que vai ser um cacho de pensamentos, todos relacionados, semelhantes ao primeiro pensamento, que é a questão das chuvas. É assim com todos os nossos pensamentos. Faça um testezinho. Então, quando você pensa um pensamento positivo, vamos lá, eu vou pensar numa coisa que eu quero ganhar. E aí eu quero ganhar tal coisa, eu quero ganhar, sei lá, um dia de folga. Aí você pensa no dia de folga. Ai, que maravilhoso, quero ganhar um dia de folga, eu vou ganhar um dia de folga. Aí primeiro você pensa, eu quero ganhar, depois você já tá dizendo, eu vou ganhar. Aí depois você já diz, eu ganhei um dia de folga. Aí você vem, dia de folga, aí você pensa em praia. Aí você pensa num sol. Aí você pensa nas amigas, você vai chamar nos amigos. Aí você pensa na diversão que vai ser. Aí você começa a criar uma outra penca de pensamento. Só que é uma penca de pensamento completamente diferente. E essa penca 2 é completamente diferente da penca 1. Notaram aí a diferença? Então, se a gente tem padrões de pensamento de penca 1, que é o padrão da chuva, a gente vai viver em que estado emocional? No pior. A gente vai se sentir muito mal o dia todo, o tempo todo. Por quê? Porque se eu pensar em chuva, em morte, em dor, eu vou ficar como? Feliz? Tem como a gente ficar feliz pensando nisso? A gente vai ficar triste, a gente vai ficar mal, a gente vai ficar deprimido, a gente vai ficar com raiva do governo, a gente vai ficar com raiva de tanta gente, de tanta coisa, a gente vai ficar com raiva da gente, a gente vai se culpar, a gente vai se cobrar, enfim. A gente não vai se sentir bem. Agora, se a gente percebe que o tipo de pensamento, a qualidade de pensamento conduz a gente para estados emocionais e que esses estados emocionais conduzem o dia da gente, o nosso dia vai ser bom ou o nosso dia vai ser ruim, vai depender dos pensamentos que a gente decidiu pensar. Ah, mas Pri, eu acordei me sentindo mal já, Pri. Então veio do sonho? Foi, veio do sonho. A gente sonha com energias que vão se reproduzir na nossa vida. Claro, tem milhares de estudos sobre os sonhos. Então, a energia que está latente na gente para se expressar aí como alguma coisa na nossa vida, como uma situação, ela vem no sonho, tá? Então, você pode sim ter sonhado alguma coisa e acordado mal. A questão é você detectar esse estado de espírito quando você acorda e começar a formar a penca lá de pensamento. Pensa um pensamento bom e aí vai vir um outro que é a continuação desse primeiro e vai vir outro, você vai criar uma penca de pensamento bom. Ah, mas Pri, eu não vou ter folga nenhuma, não importa se você vai ter folga. Essa penca de pensamento que você está fazendo vai gerar para você o quê? Uma sensação de bem-estar. Você está induzindo você mesmo ao bem-estar. Você está pensando que você vai ter a folga, que você vai se sentir bem, que você vai à praia, que vai ter sol, que vai ter amigos, que vai ter, sei lá.
tudo que você gosta. Então, o nosso trabalho aqui nesse capítulo 1 é entender que os nossos pensamentos comandam os nossos estados emocionais e que quem comanda o nosso pensamento é ou a aleatoriedade. Quando é que a aleatoriedade comanda os nossos pensamentos? Quando a gente não está sabendo que os nossos pensamentos ficam rodando, que são energias que ficam rodando sozinhos. Quando a gente começa a entender que é assim que funciona, a gente começa a observar os nossos pensamentos, a prestar atenção no que é que a gente está pensando. Quando a gente começa a fazer isso e a gente percebeu que está pensando uma coisa que é ruim, a gente muda o pensamento. Muda e vai criar o cacho lá de pensamento positivo. Então, se a gente começar a fazer isso, a gente vai mudar um padrão de pensar. E a gente vai precisar ter essa consciência para trabalhar, porque como falei para vocês, esse livro aqui, ele é prática, tá? Ele não é teoria. Então, a ideia dele é trazer a teoria para a prática. Como é que a gente vai sair dessa primeira lição, desse primeiro capítulo, com algo prático para fazer em casa, para melhorar a nossa vida a partir de hoje. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a perceber quais são os nossos pensamentos. Se vocês notarem que estão com um pensamento que não é bom, mas eu não sei qual é o meu pensamento agora, então pensa numa coisa boa e vai criando um cacho de pensamento. Pensa numa coisa boa e vai criando um cacho de pensamento bom, porque aí o seu estado de espírito vai ficar lá em cima e você vai controlar o seu estado emocional. Você não vai depender dos pensamentos para sentir. Tem pessoas, vocês já viram que tem pessoas que já tem aquela marca aqui embaixo para baixo assim, né? Que vocês sabem que a marquinha da boca para baixo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Pronto, essa marquinha aqui, ó. Mais ou menos assim, mas vocês estão ligados, né? Que a boquinha assim para baixo, ela é tristeza. Se eu fico muito com essa boquinha para baixo, eu começo a ficar triste. Mas vocês já notaram que tem pessoas que já ficam com essa boquinha para baixo automaticamente, que a expressão delas já tem essa boquinha para baixo? Por quê? Porque o estado emocional delas já é de tristeza constantemente. Então, a gente precisa observar, porque quando você bota a boquinha pra cima, que você faz o sorrisinho, né? Ó, você dá o sorriso, aí veja, ó, dá o sorriso, a boquinha vai pra cima, né? E a bochecha, ela comprime aqui, ó. Observem que a bochecha comprime e o sorriso, ele quando vai pra cima, cria na gente um estado químico. A gente começa a liberar substâncias químicas da felicidade. E quando a gente faz a boquinha para baixo, a gente começa a liberar estados químicos da tristeza. Isso aí tem muitos estudos explicando, tá, galera? Então, o tipo de expressão que a gente usa constantemente não apenas marca o nosso rosto, mas também condiciona os nossos estados de espírito, ou seja, cria na gente químicas o tempo inteiro que a gente desconhece, a gente nem sabe que aquelas químicas ali estão sendo produzidas por aquela expressão facial, mas elas estão. Então, galera, é isso, tá? O que a gente precisa tirar desse primeiro capítulo como exercício básico, que já vai ficar para vocês aqui a partir de hoje, é o seguinte. Primeiro exercício da gente, bora pra prática, tá? Que só teoria. De teoria, a teoria não faz a gente evoluir. Se a gente não decidir praticar, não tem solução. O nosso problema não vai ter solução, tá? Então, a nossa prática a partir de hoje é prestar atenção o dia inteiro em qual é o cacho que eu estou criando. Pri, significa que eu não vou mais poder pensar em coisa ruim? Significa. Mas Pri, tá acontecendo uma coisa ruim aqui do lado, você tenta resolver a coisa ruim, se depender de você a resolução, tá? Se não depender de você, pense coisa boa, porque pensar coisa ruim não vai ajudar a pessoa que está sofrendo alguma coisa ali.
Não vai ajudar. Você já pensou assim, aconteceu um acidente aqui, tem um monte de gente pensando coisa ruim ao meu redor, isso me ajuda em quê? Em nada. Eu me lembro que uma vez, pronto, vejam como a gente pensar ruim não ajuda o outro. Vou contar para vocês aqui uma história. Uma vez eu tava morrendo afogada, né? Eu caí numa vala na praia. E vocês sabem, a vala é aquela areazinha bem verdinha, linda, maravilhosa, que você diz, eu vou nadar justamente naquela área ali, olha que delícia. Aí você vai, parece até que a água tá quentinha. Quando você chega ali, ela lhe puxa para baixo, é uma vala. Ou seja, tem um redemoinho ali que leva você para as pedras e depois tchau para você, né? Então, no mar aqui de Recife, né, de Boa Viagem aqui, tem um mói dessa vala, né? Então eu, quando tinha 14 anos, caí em uma dessas. E o que aconteceu lá? Eu caí e as pessoas que estavam na praia ao meu redor, tinha várias pessoas tomando banho de mar, só que com certa distância de mim. Só quem foi pra vala fui eu, né? E aí eu tava aqui na vala morrendo afogada, caindo e engolindo água, e as pessoas ao meu redor diziam assim: eita, bichinha, vai morrer a bichinha. Galera, isso foi muito traumatizante, porque olha só, elas estavam sendo solidárias com o pensamento negativo delas. É isso que a gente faz quando a gente chega na televisão e ouve uma reportagem de um crime e a gente acredita que se a gente ficar ali sofrendo junto com aquela pessoa, a gente tá tendo compaixão, não, deixa eu sofrer com ela, bichinha. Não, isso não ajuda ela em nada, pelo contrário, tá? Pelo contrário, isso é um hábito de pensamento nocivo que nós temos. Então, nunca façam isso. Quando vocês virem uma situação ruim, não se condoam, não fiquem lá achando que aquilo ali é para vocês fazerem, é para vocês ficarem ali sofrendo com aquilo. Não façam isso, porque vocês estão criando pencas e pencas de pensamentos daquele mesmo tipo que vão se consolidar, dependendo da emoção de vocês, ou seja, de quanto vocês sofram com aquela situação. Vão se consolidar em situações na vida de vocês, vão trazer situações daquele mesmo tipo, para vocês sofrerem mais. Então pensem, se eu posso escolher quais são os meus pensamentos e eu não vou mais deixar que os meus pensamentos sejam aleatórios. A partir de agora eu vou observar. Se eu tô aqui nesse momento e eu não sei o que eu tô pensando, então eu vou pensar intencionalmente alguma coisa que eu saiba, né? Então eu vou pensar nesse negócio da folga, vou pensar numa coisa que eu realmente queira pensar para criar a penca de pensamento positivo. Porque aí eu vou começar a me sentir bem e aí vai estar legal, eu vou estar controlando a minha mente. Galera, isso é uma forma de controlar a mente conscientemente. Então esse é o exercício de vocês, comecem a perceber que a mente da gente vive no piloto automático. E esse piloto automático é negativo. E aí vem pensamento negativo atrás de pensamento negativo, num ciclo infinito. Ou a gente para esse ciclo, acaba com esses pensamentos e começa a trazer novos para mudar o nosso estado de ser, né? Estado de espírito, que a gente chama, hoje a física chama de vibração. Ou então a gente vai continuar vibrando naquelas emoções mais baixas, que são trazidas pelo estado de pensamento negativo. Beleza? Então essa vai ser a nossa primeira atividade prática do estudo do livro do Steven Pinker, O Novo Iluminismo. Fechou? Logo mais a gente vem aqui com o capítulo 2 para vocês, tá? Quem não leu ainda o 2, lê antes de assistir o vídeo, beleza? E quem não leu o capítulo 1 e assistiu esse videozinho agora, dá uma lida no capítulo 1, porque eu não falei em tudo, né? Eu só trouxe alguns pontos que são principais para as ideias que vão ser desenvolvidas no capítulo
próximo, no capítulo 2. E algumas questões que eu não abordei agora no capítulo 1, eu vou abordar no capítulo 2 em consonância com o conteúdo desse segundo capítulo. Então, beleza? Fechou?